Olá! Olá, pessoal! Olá, oi Gui! Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre saúde mental. Vou esperar aqui um pessoal entrar. Tudo bom? Oi, oi, Eduardo! Oi, Lu, já te chamo. Vamos falar hoje então sobre saúde mental, né? Trazer um pouquinho de olá, aromas felizes, de uma forma diferente também da gente tá vendo a saúde mental, né? Eu como médica de família, hoje a gente vai ter a nossa querida Luísa para falar um pouquinho também da área dela, que é específico, que é da psiquiatria, que eu acho que seria muito legal a gente também ter uma visão da área de psiquiatria. Então, Lu, vou te chamar, tá bom? Chamando a Luísa, vamos entrando. Oi, Aê! Maria Oi, Fernanda, tudo bem? Lu! Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo certo também, graças a Deus. Que bom, que Muita bom, que correria bom. por aí? Bastante, bastante, trabalhando bastante, você? Também, graças a Deus, né? É importante isso. Sim, Lu, exato. Oi. quero que você se apresente, então eu já estava apresentando ali, a gente vai falar um pouquinho hoje então sobre saúde mental, né? Eu fiz uma live semana passada, tenho feito bastante postagens a respeito disso, né? Justamente esse mês que é de prevenção do suicídio, mas aí o que acontece, né? A gente fala muito no mês de setembro sobre suicídio e a gente acha que esquece também nos próximos. Eu acho que é extremamente importante a gente falar disso não só nesse mês, mas já que é o mês específico para isso, acho que é importante também trazer um pouquinho dessa opinião mesmo tua, da psiquiatria mesmo, que é uma área um pouquinho não, bem mais focal. E tiveram algumas dúvidas ali, eu acho que seria muito legal a gente conversar hoje. Então tenta se apresentar aqui pra gente. Legal, Maria Fernanda, obrigada. Bom, realmente, né, é um mês que acaba sendo estimulado, né, essa conversa sobre saúde mental, não só apenas da prevenção sobre o suicídio, mas a prevenção sobre o suicídio é o ano todo cuidando dos transtornos mentais, né? Então é uma Exato. oportunidade bem bacana de estar aqui falando também em uma outra especialidade médica, mas que tem a interface direto, né, lidando com a saúde mental com certeza diariamente, né, Maria Fernanda? Às Nossa, vezes eu brinco que às vezes não tem como ser médico ou trabalhar com pessoas e não lidar com saúde mental. Então, acaba sendo sempre importante entender um pouquinho e realmente ter esse trabalho de a gente ir perdendo os preconceitos, né? com Mas você comentou, certeza. pediu para me apresentar, né? Então, meu nome é Luísa Polônio. Eu sou médica psiquiatra aqui em Curitiba, né? Me formei na PUC, né? Fiz residência aqui em Curitiba também, na Clínica Heidelberg, e me especializei também em psicoterapia. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma associada, né? Com psiquiatria clínica, trabalho com diagnóstico, medicações e tudo que a psiquiatria envolve, mas também um trabalho em conjunto, né? Com a psicoterapia, e especialmente a abordagem MDR, que é a minha área, né? Que é uma psicoterapia focada em trabalho com traumas. Então, também é algo Olha. que é bem interessante ser trabalhado. Uhum. Então, essa psicoterapia você também consegue fazer com os pacientes, tipo, semanal, igual o psicólogo, Lu? Uhum. Consigo, Tá. assim, a maioria dos meus pacientes tem uma frequência menor, assim, eles vão uma vez por mês ou a cada 15 dias, assim. O que é Tá. interessante é que a gente consegue utilizar essa ferramenta, por exemplo, para estabilização sem utilizar medicação quando tem indicação, né? Quando é, por exemplo, algo causado por um estresse, um estressor que fez com que aquela pessoa desestabilizasse. Então, por exemplo, um trauma, né, pode causar um transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode trabalhar com a psicoterapia MDR, que tem uma evidência tão alta quanto os antidepressivos. Né, uma evidência científica, é indicação A para tratamento de TEPT especificamente, né? Sim, Mas sim. mesmo
Então é bem legal essa forma de trabalho que a gente vai construindo, né? Vai agregando ao nosso trabalho, né, Maria Fernanda? E o trauma realmente, né? Quando uma pessoa sofre, ou nossos pacientes sofrem trauma, é algo que acaba diminuindo demais a qualidade de vida desse paciente, né? Porque eles vivem por muito tempo naquele momento. E difícil se desprender, né, Lu? Exato. Então, eu acho que o MDR ajuda muito nisso, né? Uhum, exatamente. Porque o cérebro traumatizado, ele faz tudo para não passar por aquilo novamente. Então é como se no fundo do cérebro daquela pessoa ficasse um recado assim: vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Fique atento, fique atento, fique atento. Só que tem coisas, né, que não tem nenhuma probabilidade, aliás, é muito improvável que aconteça de volta na vida da pessoa. Então, é esse trabalho de tentar deixar o passado no passado e poder lidar com a realidade, né? Como ela realmente é, o momento presente e o futuro, né? Muito bacana isso. Percebo muito pacientes com trauma, quanto eles têm dessa perda da qualidade de vida e vivem nesse sofrimento de, doutora, eu sempre acho que isso vai acontecer de novo, eu acho que vai acontecer. Na verdade, eles acabam vivendo o dia do trauma, né? O momento, ou que realmente, diariamente, né? Algo que fica, volta e volta e volta, é como se ele estivesse diariamente sofrendo aquilo, né? Exato. Enfim, é bom ter diversas técnicas, eu acho que a gente Uhum. está, né? Claro que eu digo que sempre o primeiro momento é da escuta, né? Tentar entender o Sim, que aconteceu com esse paciente. A exato. minha forma, principalmente, de ver a saúde mental é essa escuta mais ativa, sabe? Por isso que eu falei, bom, agora acho que a gente precisa. A escuta ativa, todo mundo já sabe o quanto isso é importante, e diversas vezes ela é terapêutica, mas Sim. tem coisas que a gente poderia tentar entender melhor, né, Uhum. Lu? Do Sim. tipo, que nem eu mandei ali, né, já um roteirinho para a gente poder se organizar. E Aham. uma das coisas é como a gente pode perceber, né, ou nós mesmos médicos, porque aqui eu tenho bastante aluno, né, no meu Instagram, e temos, enfim, pessoas que possam querer ajudar. Uma pessoa que esteja em transtorno, por exemplo, depressivo, ou mesmo ansioso. A gente não diz, ele tem transtorno de depressão ou é um transtorno de ansiedade generalizada. Dizer que ele possa ter um perfil ansioso ou um perfil depressivo, né? Porque às vezes eles também se misturam, né? O que você acha de Sim. falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, é interessante tua pergunta, assim, né? Porque realmente isso que às vezes a pessoa tem uma personalidade mais ansiosa, então ela já é mais preocupada, já é mais estressada, já é um pouco mais agitada, mais ativa em fazer várias coisas. Não necessariamente isso é um problema, quando faz parte, digamos, de um traço de personalidade. A gente trata ou indica buscar ajuda a partir do momento que aquilo traz um sofrimento, começa a gerar assim sintomas físicos, ou por exemplo faz com que aquela pessoa, além de ter aquele perfil, aumente aquela forma de viver mais ansiosa, assim, né? Por exemplo, também alterando sintomas gerais, tipo sono, apetite, energia, né? Porque às vezes essa forma de viver um pouco mais ansiosa, né, que não fecha um quadro de TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, pode também chegar num quadro de uma certa exaustão, né? Que a pessoa vai até não aguentar mais, assim, né? Por exemplo, do outro lado, poderia ter também o quadro depressivo persistente, que seria a antiga distimia, que é uma depressão mais leve que a pessoa arrasta por muitos anos, e depois pode ter Uhum. um quadro depressivo também, né? Mas às vezes o que é mais evidente, né, é quando a pessoa não tem um quadro prévio e de repente passa a ter uma mudança de comportamento, uma mudança da forma de se expressar, aquela pessoa está se isolando, tá até mesmo com o autocuidado prejudicado, né? Às vezes aquela pessoa sempre se cuidava, sempre estava arrumada, sempre estava de uma determinada forma, de repente está totalmente diferente, desapareceu das atividades dos grupos, tudo isso são sinais de alerta, né? E são Uhum. sinais de que pode ter alguma coisa errada e que vale a pena, às vezes, perguntar, né? Tentar entender um pouquinho melhor e oferecer ajuda, né? Exato. Eu brinco até assim que a consulta psiquiátrica ou a consulta de um paciente começa muito antes mesmo dele a gente começar a fazer as perguntas, né? A maneira como ele vai entrar no consultório, a maneira como ele está se vestindo, isso já começa a dizer
até algumas coisas sobre ele, né? Se ele tá com o cabelo penteado, se ele não tá. Não é que a gente queira julgar, mas a gente está fazendo Sim. uma análise daquilo, né? Às vezes um transtorno depressivo, como você falou, às vezes a pessoa ela é daquele jeito. Ela já Uhum. chega diferente, Uhum. né? A família às vezes vem junto, né? Uhum. Então, se a família vem já com um ar de preocupação, como a Uhum. gente já tem que olhar também com outros olhos, né, Lu? De que Isso. isso provavelmente já esteja gerando um sofrimento maior do que aquilo que se esperaria, né? Por um, né, digamos, um luto. Que eu pego muitos Sim. pacientes também passam por uma fase de luto e Uhum. aí, mas eu não tô aguentando, tá ali uma semana do luto, já querem medicação. Aí também já Uhum. não faz sentido, né? Porque a pessoa também ela precisa viver aquele sofrimento por um determinado momento, né? O que Uhum. você diz assim, tipo, de viver o sofrimento por um tempo? É Uhum. importante, porque a gente não pode, assim, o conceito que eu venho trabalhando, a gente não costuma tentar inibir esse sofrimento, porque a pessoa também precisa sentir algumas Sim. coisas, né? Sim, sim. E faz parte da vida, né? É, Tristeza faz parte da vida, né? Depressão que não, né? E, exato. e assim, por exemplo, e não é só a questão do tempo, né? Por exemplo, uma tristeza na maior parte dos dias, todos os dias, por 14 dias, a gente pensa num quadro depressivo. Mas não é só o tempo, mas às vezes a intensidade dos sintomas, mesmo se for um caso de luto, por exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, uma semana naquele sofrimento, mas a pessoa não está conseguindo dormir, não está Sim, conseguindo comer, está pensando em suicídio. Então, é um quadro, sim. sim, que a gente pode intervir, tanto com apoio psicossocial, quanto também regularizar o sono, voltar o quanto antes essa pessoa para as rotinas da vida dela, né? Se tiver um risco real de suicídio também, né? Pensar num tratamento medicamentoso, mesmo que seja num período curto de sofrimento, porque existe esse risco. Mas, né, no geral, quadros como o que você está citando, esse exemplo de luto, é uma tristeza que faz parte da vida, né? Sim. Então, assim, ter esse apoio social, então se manter junto com a família, ou com amigos, ou com pessoas que podem dar esse apoio, né? Tentar reorganizar a rotina e a vida, né, dentro do possível, o quanto antes também são fatores de proteção. E o sono, sim, também é um fator de extrema proteção, porque o próprio transtorno de estresse pós-traumático, ele também, ele pode ser desenvolvido por um prejuízo na capacidade de processar aquelas memórias. E o sono é o principal momento que a gente faz isso. Então, ter uma intervenção no sono, se for o caso de uma pessoa que está tendo insônia, é bem-vindo. Então, é algo que é Uhum. interessante de ter esse cuidado, assim, porque também é a forma natural da gente digerir as memórias, né? Com Então, é bem certeza. interessante. É, medicação é algo extremamente importante, né? Como a gente. O que eu percebo é que a gente usa, dependendo, né? A gente vê muito erro de tratamento, inclusive, né, Lu? Com o uso de medicações ou Uhum, em subdose, ou uhum, medicação que desconfia, né, para um outro transtorno que não seja depressivo ou mesmo ansioso, usando muito, cronicamente, uma medicação sem fazer um acompanhamento com psicoterapia. O que você vê também, né? Você já, bom, como além de terapia, né? E de medicação, que são as sim. principais formas aí, talvez, de tratamento mesmo de doença mesmo psiquiátrica, né? Uhum, Como que a gente pode? Existe, por exemplo, alimentação, óleo de lavanda. Eu já trouxe uma vez, uhum, assim, falando do óleo de lavanda, que existe uma evidência enorme também em relação, principalmente, a transtorno de ansiedade generalizada. uhum, Enfim, como que vocês veem isso, assim, Lu? Nessas uhum. medicinas alternativas, se é que pode dizer, porque na verdade é tudo complementar. Acho que tudo Sim, que a gente esteja fazendo pelo indivíduo, isso exato. né, já traz um benefício para ele, né? Uhum. Bom, primeiramente você perguntou de uma questão de medicações erradas. Isso é bem interessante a tua pergunta. Eu até falei da Uhum. questão de valorizar o sono, mas uma coisa que nunca é interessante é a automedicação. Uma coisa que às vezes a gente vê em situações de traumas é as pessoas usando muito benzodiazepínicos, né? Às vezes da vizinha, de alguém, de um parente, e de repente tem alguém meio dopado num velório, por Que são exemplo. os Rivotril da vida, né? Só Isso, para Rivotril, é aquelas Frontal, gotinhas. E duro que exato. isso é barato, né, Lu? É, é. E aí, Maria Fernanda, você acredita que tem uma evidência de que aumenta o risco de TEPT?
aumenta o risco de Uhum. fixar a memória traumática na memória recente. Então, isso é super contraindicado, né? Então, de certa forma, uma iatrogenia caso, né, a pessoa esteja fazendo aquilo. Então, nesse ponto, sim, medicar com antidepressivo, situações muito recentes, situações reativas muito recentes, também não tem indicação disso. Então, é um certo... esse cuidado, assim, também é muito importante. Outra coisa, o uso de antidepressivo sem avaliar a história prévia daquela pessoa. Porque naquele momento que a pessoa está abalada, às vezes é até difícil fazer uma avaliação completa de toda a É. linha do tempo de vida, né? De como que o humor daquela pessoa se desenvolveu. Então, isso sim também pode ser uma iatrogenia. Então, nesse momento, digamos assim, menos é mais. Porque pelo menos assim, Uhum. não usar uma medicação ali, né? Se a pessoa está passando por um processo natural, é onde o nosso cérebro vai aprender e vai lidar com isso. Aliás, sempre lidou com essas situações, né? O que a gente tem que tratar são as exceções, aquilo que o corpo e o cérebro não deu conta. Né? Então, nesse sentido, é bem interessante. Isso que você falou de tratamentos complementares, né? Gostei do termo que você usou, e é verdade, né? Que é exatamente isso, assim, tudo que vem para complementar é super bem-vindo. Inclusive, estou com meu óleo de lavanda do lado da minha cama, aqui perto. Ai, que maravilha. E é legal mesmo, essas coisas às vezes fazem a gente se sentir tão bem, faz um ritual de sono, né? Aquilo ajuda a gente a nos sentir melhor. Então, por exemplo, né, a questão de tratamentos sem medicação e sem psicoterapia, que são os mais clássicos, né, para quadros, né, moderados ou leves. Então, por exemplo, organizar a rotina, às vezes situações mesmo Excelente. extremas, como é o caso do internamento, por exemplo, as medicações no geral demoram 14 dias para começar a ter um efeito antidepressivo. Às vezes, em 2, 3 dias, organizando a rotina no internamento, a pessoa já está melhor. Né? Claro, também se afastando de outros estressores, tem uma série de fatores que faz com que isso aconteça. Mas uma das Uhum. coisas que a gente vê que tem um forte impacto é a rotina, por exemplo, ter exposição à luz solar, ou seja, regular o nosso relógio biológico para o corpo entender que dia é dia, noite é Excelente. noite. Né? Organizar o sono, organizar a alimentação, como você falou, né? A questão de alimentação. No geral, assim, nunca não vai ter um alimento específico que vai tratar um transtorno, mas melhorar a alimentação como um todo, com certeza, né? Daí tem algumas evidências para dietas tipo mediterrânea ou parecidas com essas dietas que podem sim ter um impacto positivo nos quadros de ansiedade ou depressão, né? E na qualidade de vida como um todo. Então, como você falou, é assim, são tratamentos e complementos que faz com que tanto o tratamento, quando indicado e bem indicado, funcione melhor, Uhum. quanto quadros que são leves a moderados que podem ter um desfecho positivo sem um tratamento específico por conta dessas organizações. Às vezes, né, eu tenho falado muito assim no meu consultório nos últimos tempos, às vezes parar para fazer uma reflexão, assim, não estou bem, mas o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo na minha semana que está me adoecendo ou que está me deixando Exato. exausta, né? Então, às vezes, né, fazer pequenas pausas durante o dia, organizar um pouquinho a alimentação, porque às vezes a gente vê que a gente tenta compensar das maneiras erradas, né? Por exemplo, estou muito cansada por uma exaustão de um quadro ansioso e vou tomar café, e café, e café. Cafeína. Só que no fim a gente está aumentando o quadro de base e tudo bem, aquele dia sobrevivi mais animada, porque eu tomei café, muito café. Mas ao mesmo tempo o quadro de base está lá em cima, tá lá em cima. Várias pessoas assim estão trazendo que estão tomando muito energético, muito café, muito Isso, café pré-treino. energético. E às vezes o Uma, melhor tratamento vai ser tirar essas substâncias que estão trazendo mal, assim. O que você tem visto, sabe, Lu, Fernanda? eu tava revendo, né, essas mensagens de Hipócrates, né? A gente tem que sempre voltar à raiz, né, das coisas. Uhum. E ele já dizia assim, milhões de mil anos, mais de 1000 anos atrás, né? Se antes a gente pensar em curar mesmo alguém, a gente tem que perguntar se esse indivíduo ele está disposto a tirar aquilo que te faz mal. Às vezes aquilo que te faz mal, às vezes é uma situação familiar, né? Que Sim. está desencadeando esse processo ansioso, levando mesmo a um quadro de transtorno, de Uhum. doença. Às vezes é uma alimentação, o excesso do café, o Verdade. excesso do energético,
o excesso, vamos ver, de alimentos ricos em carboidratos também, né? Porque Sim. o carboidrato simples, né? Ele vai diminuir a quantidade de triptofano, né? Triptofano tá na fisiologia ali da serotonina. É ele que é o Sim, precursor, né? Então a gente também pode dar, exato. melhorar essa questão alimentar, né? E a prática Sim, de atividade física? Como que, sim, bom, né? Impossível não ter evidência disso, né? De que sim, como que ela pode ajudar a gente, né? sim. Falando, né, só concluindo a parte anterior sobre a questão dos próprios alimentos, triptofano, né, o próprio cuidado com o intestino, né? Também é uma coisa Nossa. super interessante, né? Super Uhum. interessante e importante, na verdade, né? Então, ingerir alimentos probióticos, comer bastante fibra e tomar muita água, né? Gente, ainda mais nessas fases que a gente está passando com muita máscara, às vezes a gente passa o dia inteiro sem poder ficar com uma garrafinha do lado, coisa que antes a gente fazia, assim, né? Então eu percebo isso. Eu mesmo tenho tomado muito menos água porque passo horas de máscara. Então, cuidar com a ingesta de água também, né? Cuidar com fibras e consumir alimentos e, se for o caso, suplementos probióticos também são super bem-vindos nessa parte da alimentação, né? Nossa, você E tocou em sobre. suplementos, né? E há também suplementos pensando num quadro ansioso, né? Claro que ainda é uma evidência não tão forte, tipo É, magnésio, né? Tem selênio, por exemplo, a tireoide. Então, existem coisas que a gente também pode estar pensando, bom, será que eu posso consumir mais de certo alimento para me uhum, ajudar? Né? Às vezes sim, até um suplemento, às vezes isso está deficiente no organismo, que podem também sim. serem diagnósticos diferenciais, né, Lu? Que a gente às vezes Uhum, trata, não. Por isso que é visão integral, né? Sempre. é. Exatamente. Isso é uma outra coisa interessante, né? No momento de um primeiro quadro depressivo, ansioso, psicótico, o que quer que seja, ter essa avaliação clínica, né? Com uma triagem básica de exames, assim, isso é fundamental, é obrigatório, assim, né? Se é um Uhum. quadro crônico, não, sempre tive ansiedade, agora tive mais uma crise de pânico, não necessariamente a gente precisa fazer toda uma bateria de exame, porque a gente já conhece a pessoa. Mas essa avaliação detalhada é Uhum. uma coisa realmente fundamental. E você comentou sobre a questão dos exercícios físicos também. Também tem uma Isso, forte isso. evidência, né? Tanto pela ativação comportamental, quanto por ter alguma rotina. Então, por exemplo, a pessoa é obrigada a se trocar para fazer uma atividade física também é uma coisa que vai ativando, né, o comportamento em si. Dependendo da atividade ou esporte, estimula a interação social, se é um esporte, se é uma atividade em grupo, se é uma atividade que a pessoa goste, é melhor ainda, porque também vai ajudar a ter uma atividade de lazer que não seja, né, que seja saudável, né? E também pela produção de neurotransmissores, de maior irrigação cerebral, aumenta até o fluxo sanguíneo cerebral. Então, isso realmente é até fator de proteção no presente, para os transtornos do presente, e no futuro também, para acaba sendo uma prevenção para demências e quadros graves, né? Alzheimer, né? Que pode acometer no futuro. Uhum. Então, e os próprios tratamentos também funcionam melhor na vigência de exercício físico. Então é algo fundamental, assim, que também muita gente nesse momento, pela própria limitação de espaço físico e possibilidades, estão deixando de fazer, né? E que acaba aumentando um pouco o risco de desenvolver algum quadro. Exato. Então, ou seja, né? A gente falou aqui de rotina, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais está, eu pelo menos no consultório, parece que diversas vezes eu tô tendo que orientar sobre rotina para as pessoas, porque as pessoas estão perdidas. À medida em que veio a quarentena, a criança que ia para a escola, ela não vai mais, ou seja, o professor Sim. manda uma atividade, eu tenho visto muita criança com excesso de peso, dificuldade para dormir, ficando mais ansioso, né? Não que seja mesmo um transtorno ansioso, mas por quê? Porque não tem a rotina. Então, às vezes, uma pequena orientação sobre rotina pode mudar muito esse organismo, né? Essa organização Sim. da pessoa no seu dia a dia, né? E quanto isso já. Eu acho que o cérebro ele vai ficando habituado àquilo, né, Lu? A rotina, como Uhum. organiza o nosso cérebro, né? Nossa Uhum. mente mesmo, Sim. né? E Sim. existe, sim, um treinamento, por É. exemplo, para mentes ansiosas. Ah, sim, sim.
Bom, vamos pensar assim, só você falou da questão de rotina, né? Só fechando. O cérebro gosta de tudo aquilo que é previsível, né? Então, tudo Uhum, aquilo que eu sei o que vai acontecer, eu fico mais tranquila, né? Então, isso também já é uhum, uma forma de diminuir a ansiedade, né? Então, se eu sei semana que vem vai ter tais coisas, e foi igual essa semana, que foi igual a outra, então eu já vou ficando mais numa rotina mesmo, né? Então, esse momento de tantas adaptações e de não saber como que vai ser semana que vem, mudar alguma coisa no trabalho, porque tem pessoas que estão sofrendo adaptações toda semana, né? Então, realmente é bastante puxado, né? Essa questão de rotina em si. Tanto na questão do home office, né? De não ter muito limite de horário de trabalho e horário de descanso, quanto também a uhum. questão dos próprios horários mesmo, né? Da questão, não precisa ser um quartel, né? Mas pelo menos uma rotina básica a gente tem que ter. E quanto à questão do treino, existe, porque se a gente for Tá. pensar, muito desse jeito que a gente está vivendo em multitarefas, em que o celular virou uma extensão do nosso cérebro e que nos lembra de um monte de coisa o tempo todo e de coisas importantes e coisas extremamente desnecessárias também, né? Por exemplo, às vezes a gente baixa um aplicativo porque acha interessante, daqui a pouco tem uma notificação de respire, pare, tome uma água, ou Toda propaganda, hora. ou peça uma comida. Então, assim, é tanto excesso de informação que com certeza esse estilo de vida está adoecendo, né? Deixando as pessoas mais ansiosas. Outra coisa, esse estilo de vida em multitarefas. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está aqui, um monte de janelas estão aparecendo e até mesmo o relógio hoje em dia é smart, está tocando. Então, assim, é muita informação. Então, um certo treino de ter pausas de qualidade, desligar um pouco esse excesso de informação, dar um limite, por exemplo, para redes sociais e de alimentar o nosso cérebro com tanta coisa sem se aprofundar em nada, é uma forma de cuidar desse cérebro, né? Porque o nosso cérebro, ele não funciona bem em multitarefas, né? Então, realmente, a gente acaba tendo um prejuízo grande da nossa qualidade de atenção e de memória quando a gente está vivendo assim. Outra coisa que poderia ser um treino para a questão ansiosa é a própria meditação. Tanto a meditação Uhum. clássica quanto o mindfulness, né? O mindfulness é uma meditação que é super possível de ser feita em pouco tempo, mesmo para quem tem ansiedade, porque às vezes digamos assim, as pessoas ficam receosas, não, mas eu sou muito acelerada, eu não vou conseguir desacelerar. Uhum. Mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Em pouco tempo que consiga fazer de atenção plena já é o suficiente, né? E às vezes mesmo uma atividade que a pessoa já faz, por exemplo, escovar os dentes. Então, escovar os dentes, prestando atenção só no que está fazendo, no sabor da pasta de dente, no como você está fazendo aquele movimento, já é um exercício de atenção plena. E às vezes a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso realmente é algo bem complicado. É, eu acho que basicamente, assim, em termos de tratamento, digamos, treino para ansiedade, e aí, claro, né, daí os treinos específicos de psicoterapia tem diversas abordagens, cada uma tem uma Uhum. forma de lidar com isso. E, por exemplo, né, a própria MDR ele utiliza algumas estratégias de autorregulação. Então, por exemplo, alguns treinos que são feitos no próprio consultório para tentar colocar em prática ao longo da vida para abaixar o nível de ansiedade. Então, isso também existe, então, que é bem interessante. Esses dias eu estava lendo um estudo sobre insônia e uma das coisas recomendadas era de que, porque normalmente quando a gente vai dormir, a pessoa que tem insônia, ela tem uma mente não cansada, uma mente não descansada e uma mente completamente ativa, né? E a gente começa com pensamentos de preocupação, de lá, de cá, de tudo, coisas que nunca surgiram, a hora que vai dormir, surge. De a gente Uhum, ter um caderninho, como se a gente anotasse essas coisas que estão nos preocupando naquele momento, e a gente no dia seguinte, então a hora que a gente anota, parece que a gente dá valor àqueles nossos pensamentos, né? uhum. Escreve, e aí no dia seguinte você destina, sei lá, meia hora, uma hora para você se preocupar com os problemas que estavam vindo na noite anterior.
né? Eu vi isso, eu falei assim, nossa, isso é muito bacana, apesar de ser Sim. parecer difícil, né? A gente reina muito ali, né? Na hora que tá com insônia, né? A pessoa fica Sim. na cama, ela não quer sair, ela quer. Aí mexe no celular, ela fica tentando brigar com o sono. E às vezes isso é a pior das alternativas, né, Lu? Sim, exatamente. Essa técnica é super interessante, né? Porque quando a gente coloca no papel, o cérebro não precisa ficar remoendo aquilo, tipo, não posso esquecer, e se eu esquecer? Não posso esquecer. Isso é muito importante, né? E quando coloca Isso. no papel, tá registrado, parece que alivia mesmo, né? Então amanhã eu vou me preocupar com isso, né? E outras coisas também, as próprias medidas de higiene do sono, né? Que são medidas gerais que fazem uma diferença grande, que dão um trabalho, né? Porque às vezes as Nossa. pessoas querem digamos, um remédio que resolva aquilo, mas a higiene do sono, com ou sem remédio, ela é obrigatória para quem está passando por uma situação de Uhum. insônia. E às vezes realmente fazer um ritualzinho assim de momento de dormir, assim, de tomar um chá quentinho, um leite quentinho, ter aquele momento de leitura, de ir desacelerando, porque vindo de um dia cheio de informações, como eu falei, né, de celular, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa está até trabalhando no quarto. Então, não dá tempo do É, cérebro entender assim, puxa, agora é um momento de pausa. Então, ter alguns momentos, algumas atividades que faz com que a pessoa vá desligando aos poucos também faz uma diferença. É legal. tem um chá que na acupuntura a gente trabalha bastante com pacientes com insônia, que é de mulungu. Você já ouviu falar, Lu? Chá de Já ouvi mulungu, falar, né? uma É, nutricionista uma vez me prescreveu e eu adorei. Achei super bom. E, gente, ele é ajuda absurdos. Ele é muito bom, né? Ajuda e Muito. realmente, né? Esse ritual do sono, a gente tem que preparar o nosso cérebro a desligar. E coisas Uhum, que muitas vezes a gente vai dormir, tá com o celular, ele lê uhum, como se a gente continuasse trabalhando, né? Então, uhum. para descansar, às vezes, uma leitura rápida, não uma leitura que, meu Deus, preciso ler, terminar o livro, mas uma leitura que diminua tua frequência, né? Isso é muito Sim, interessante mesmo. Só que isso não é fácil de fazer, é, né? Tudo que nós temos que não. fazer é mais difícil do que a gente ter que tomar, né? O remédio para dormir. Ah, quero É, só tomar um remedinho para dormir e não vou. É é, muito mais simples, né? Essas medidas que é. nós temos que fazer é muito mais complexa do que simplesmente pegar a pílulazinha ali e pronto. Vou dormir agora. Sim, sim, exatamente. E é fundamental, né? Digamos, são atitudes de autocuidado que, independente de estar em tratamento ou não, é fundamental, porque todo mundo vai passar por algum momento com alguma dificuldade no sono, alguma fase de maior nível de estresse. Faz parte, né? Então a grande questão é esse aprendizado, porque senão, digamos, a medicação em si para dormir não gera nenhum aprendizado, né? E então é interessante essas medidas complementares, né? Se for indicado medicação para dormir, claro que é muito bem-vinda, porque isso, às vezes, por si só já melhora um quadro depressivo ou ansioso, mas também quando não indicado, essas medidas de autocuidado, elas são sempre bem-vindas, né? Sempre. É uma coisa que eu sempre tento, né? Ainda mais como mestre de família, acho que o principal é a gente fazer o nosso paciente enxergar de coisas que ele mesmo pode fazer, né? Sim, Claro claro. que não É ter essa participação no tratamento. é uma coparticipação, né? Tão bom ouvir você falando isso também, sabe, Lu? Porque a gente está muito acostumado, né? Que os alunos, acostumados assim, vou no médico, não, mas ele não fez nada por mim. Como assim? Uhum, Né? Não me passou um remédio, mas ele conversou tanto, fez você enxergar várias coisas que talvez quem tenha que mudar, uhum. começar a dar o pontapé inicial, seja você mesmo, né? É Então, verdade. como isso é É ver- importante? Assim, ter uma. Eu digo, você é médica de uma especialidade mais focal, trazendo isso, assim, é muito rico, porque, inclusive, Lu, há um preconceito enorme com a especialidade, né, de psiquiatria, porque a psiquiatra vê louco. Cara, isso já Uhum, diminuiu muito. Ah, mas eu vou lá no psiquiatra, eu só vou para renovar minha receita. Não é bem assim, uhum. né, Lu? De jeito nenhum, Não, né? O não, de quanto jeito nenhum. trabalho que existe também. É, Uhum, é verdade. E acho que esse que é o papel, né, nosso de estar aqui, de o papel do Setembro Amarelo, o papel de entender que o sofrimento humano ele existe e ele é bastante prevalente, né, e que esses preconceitos acabam impedindo muitas pessoas de buscar ajuda, né, em todos os exato. sentidos, né, tanto de ter
uma vida longa mais de sofrimento, ou até mesmo de quem acaba encontrando esse desfecho, que é o suicídio, uma tentativa desesperada de acabar com aquele sofrimento, né? Sendo que existem outras alternativas, né? Então, realmente, eu acho que esse papel até mesmo da medicina como um todo, no Instagram, nas redes, esse contato mais próximo, eu acho que é algo que é muito importante. Muito É. interessante, assim, esse A gente movimento, né? acaba dando muita informação, né? E saber a pessoa não tá Uhum. sozinha, né? Ela pode procurar Sim. ajuda. Ah, Uhum. ó, aqui, veja que coisa boa. A doutora Luísa Poloni tratou minha ansiedade e tantas outras coisas, veja só. Que bom, Ah, né? Ter essas mensagens. obrigada. Obrigada É, pelo comentário, Maurício. Lu, E é e muito bom, assim, diga. trabalhar com o sintoma em si, mas também com tantas outras coisas que podem melhorar tanto a qualidade de vida. Porque isso é uma outra coisa, né? Que você trouxe alguns estudos interessantes nos últimos tempos que eu estou te acompanhando, que não necessariamente tratar um transtorno vai trazer um bem-estar. Então, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, ela pode ficar sem a depressão, mas não Uhum, necessariamente ela vai estar feliz, né? Ou uma exato. sensação de bem-estar dela é adequado. Então, também é um papel do médico, do terapeuta, do psiquiatra ou de várias outras pessoas, né, que podem complementar esse tratamento, ajudar essas pessoas a irem em busca do propósito de vida, a irem em busca do que Essência. gostam, a ter hobbies, a descansar, a ter relacionamentos de qualidade, a ter boa convivência social. É isso que traz felicidade no longo prazo, né? E não só trabalhar, 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 e também não só ausência de sintoma, né? A ausência de sintoma não Exatamente. necessariamente é felicidade. Então, assim, e às vezes o que a gente está buscando também é esse bem-estar mais completo, né? Muito, muito bacana. E a gente não trata só a doença, né? A gente tem que ver esse Exato. indivíduo, assim, de que forma ele vai poder melhorar. Porque passar um remédio, né, Lu, parece ser a coisa mais simples, né? Claro que a gente já vai entrar num assunto mais, Uhum, né, que do erro do remédio, mas, enfim, teoricamente, dar um uhum. remédio em si é simples, né? Não é o fato da pessoa Sim, tomar. Há também todo ainda um estigma em relação ao remédio a ser tomado da psiquiatria ou da saúde mental, ou o kit louco. Eu tenho uma amiga minha, ela fala assim, agora é hora de eu tomar meu kit louco. Eu falo, meu Deus do céu, já traz. Não precisamos ver dessa forma, né? Tem todo esse resto que eu acho que quando a gente vê o indivíduo no todo, que é com certeza a maneira como você vê e tá, que também já te acompanha, então é muito mais rica, né? Sem dúvida uhum, nenhuma. E você comentou sim. uma coisa do suicídio. Sabe, uma das perguntas que me vieram assim quando eu postei hoje foi: e quando a pessoa, a gente sabe que ela tá, mas ela não quer ajuda? Como fazer? Uhum, tá. Você sabe que ela Difícil. tá deprimida ou com ideação suicida, talvez? Até com ideação suicida. A gente fala assim: não, você vai se suicidar. O que fazer, né? Acho que é Uhum, uma pergunta assim, mesmo que sim, você enxergue assim, essa pessoa ela vai. sim. Tá, é bem boa essa pergunta, porque assim, muitas vezes, né, justamente por não ter esperança nenhuma, por conta do quadro depressivo, ela só Uhum, vê uma saída, ou só vê uma solução. Então, além de acolher e ter essa escuta, né, claro, também é interessante mostrar que tem tratamento, mostrar que pode ser um transtorno e que obviamente né, nesse caso mais extremo. Situações muito graves a ponto da pessoa não aceitar nenhum tipo de tratamento, é possível fazer, por exemplo, um internamento domiciliar, em que a família fica responsável por aquela pessoa, tanto em uhum, dar a medicação, quanto em acompanhar e manter aquela pessoa em segurança até as medicações fazerem efeito, né? uhum. Outra coisa, é possível também, em situações mais graves como essa, fazer um internamento psiquiátrico, Isso. né? Hoje em dia, né, os internamentos, eles não são longos, né, como eram antigamente e sem tantas perspectivas, mas hoje, pelo contrário, o internamento é para manter uma pessoa em segurança, porque em casa é muito difícil, por mais que exista essa possibilidade do internamento domiciliar, é muito difícil para a família
A ficar com essa responsabilidade. responsabilidade, e não só pela responsabilidade em si, mas porque o ambiente não é adaptado, né? Como é que a gente vai deixar uma pessoa em segurança numa casa que tem tantos riscos, né? Então, assim, nessas situações, o mais indicado é, mesmo que involuntariamente, pensar no internamento ou numa avaliação num pronto-socorro psiquiátrico que Legal. pode dar as devidas condutas imediatas. A grande questão é que nenhum, aliás, até hoje em dia tem uns tratamentos mais novos, assim, que tem a possibilidade de ter um efeito bem rápido. Não são tratamentos muito fáceis de ter em todo lugar, mas também existem essas possibilidades, por exemplo, com a ketamina, né? É algo que vem de modernizar a psiquiatria como um todo, assim, né? Mas que o internamento psiquiátrico nessas situações também é muito bem indicado, né? Situações de risco de vida por risco de Isso. suicídio, situação de abuso de substância a ponto da pessoa perder a noção ou se colocar em risco ou estar tendo prejuízos na vida como um todo, também é indicação de internamento, ou situações de psicose importante. Então, aquela pessoa que se desconectou um pouco da realidade e que está com alucinações, delírios ou desorganizada como um todo, também tem indicação de internamento. Então, são situações, digamos, mais graves, que vale a pena ter uma intervenção mais intensiva, mas que tire aquela pessoa da crise, né? Com esse objetivo, né? Da pessoa poder Isso. seguir o tratamento depois, mas com segurança. E você diria assim para as pessoas, né? Ah, digamos que alguém aqui tem a família, um familiar que então realmente se vê nessa situação. Às vezes você pode até ligar, né, pro hospital psiquiátrico, Sim, fazer, né, com que ele vai, busque e leve até o hospital, mas isso é sim, extremamente importante. A gente não pode fechar os olhos e sim. dizer, nossa, a pessoa falou, vou me suicidar e fechar os É, olhos. Não, a gente tem que estar ali atento até que venha uma ajuda até mais, né, de conseguir conter mesmo esse paciente, né, Lu? sim. Que foi Uhum, bem, exatamente. bem oportuno isso, assim, porque me apareceu, eu falei, bom, acho que vou levar para a live com a Luísa hoje, porque Sim, foi bem, bem sim, legal. e é bem importante. E às vezes, como é uma coisa que ainda é considerada tabu, as pessoas não dificilmente comentam que já ficaram internadas ou que outras pessoas próximas ficaram. Às vezes as pessoas nem sabem que existe esse recurso. Né? Por exemplo, aqui em É, Curitiba tem pronto-socorro psiquiátrico 24 horas por dia, né? Em alguns serviços. Então, assim, no momento de desespero, é possível buscar ajuda num local que você pode ser atendido imediatamente. Né? Então, isso também é super uhum, importante. Além do próprio CVV, né? Centro de Valorização à Vida, que é algo isso. que é 24 horas por dia, né? Todos os dias do ano, porque esse impulso de desespero, se a pessoa consegue ter um acolhimento e consegue fazer com que passe aquela crise, é muito possível que a pessoa pense em outras alternativas, né? E depois, né? Isso só o fato de ter passado o tempo, né? Os 15 minutos de desespero. E com o tratamento em si, também a qualidade de vida, né, da pessoa em si melhora muito, né? E os próprios sintomas depressivos tendem a diminuir. E como um deles é desesperança, a pessoa começa, digamos assim, a ampliar o campo de visão novamente para pensar em tudo que existe na vida, se conectar com o que faz sentido para ela, né? E também voltar a ter um funcionamento, inclusive cerebral, adequado novamente, né? Então Uhum. é muito importante o tratamento. A impressão, né, é quando o paciente está em tentativa ou pensa em suicídio, ele se conecta numa frequência e ele se mantém, né, naquela frequência. Então, o quanto é importante, talvez, o acolhimento, a escuta, o CVV, de sair daquela frequência para voltar a ter esperança, como você colocou bem, Uhum. né? Me veio essa analogia assim da frequência de uma rádio mesmo. O paciente Sim, conectou ali, a gente precisa tentar mudar um pouquinho isso. é, Muito, muito é, importante, exato. né? Uhum. Então falamos de ansiedade, depressão, um pouquinho de suicídio. Eu acho que é uma das coisas assim que mais é tabu, né? E o quanto a gente escuta, né, diversos pacientes ou colegas falando: ah, mas eu sou bipolar. E aí agora? O que Uhum. fazer? Eu sou bipolar e pronto. Eu sou bipolar, é por isso que eu sou assim. A tal justificativa. Eu sou bipolar. Eu posso ser agitadona, eu posso ser irritada porque eu tenho uma justificativa, né? A Uhum. grande maioria dos nossos pacientes bipolares não é
essa coisa assim, Ludi. Mas eu sou assim e tá tudo certo. É porque eu sou assim, então eu sou bipolar e pronto, acabou. Né? E aí, como a Pode gente pode acontecer. identificar como o risco, né, de usar uma medicação errada, de fazer também, né, de fazer uma virada maníaca? Acho que vale a pena a gente ter um tempinho ainda para falar desse Tá. assunto. Então, até mesmo falando sobre suicídio, né? 97% das pessoas que tentaram, que cometeram o suicídio, né? Não só que tentaram, mas que cometeram suicídio, tinham algum transtorno mental envolvido. Então, é Uhum. muita gente, né? E desses, o principal diagnóstico são os transtornos de humor. E dentro do transtorno de humor, o principal diagnóstico que tem um risco aumentado para cometer suicídio é o transtorno de humor bipolar. Então, é super pertinente essa pergunta, porque está realmente diretamente relacionado ao tema do Setembro Amarelo e também um dos motivos da gente estar aqui. O transtorno Uhum. de humor bipolar, ele. Assim, a primeira coisa é realmente desconectar a pessoa do transtorno, né? Ela não é bipolar, ela tem um transtorno bipolar, mas ela é tudo que Isso. ela construiu ao longo da vida, né? Ela com a história, com tudo mais. Tem de fato esse funcionamento que pode Exato. oscilar, que realmente acaba tendo uma descontinuidade da história, né, do funcionamento daquela pessoa. E isso é um dos pontos mais marcados. Então, ela não é irritada, ela tem fases, e muitas fases na vida, de descontrole de irritabilidade e de outros sintomas em si. Então, sobre a questão do transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, né? Que eu Uhum. gosto no consultório, às vezes, de trocar a palavra humor pela palavra vitalidade. Porque às vezes a gente coloca o humor como bom humor, mau humor, e aquela pessoa é bem-humorada ou mal-humorada. E na verdade não é só a questão de alegria, tristeza, piada, enfim. Na verdade, é uma questão de funcionamento como um todo. Então, a vitalidade daquela pessoa oscila. Então, quando a vitalidade está lá embaixo, a gente caracteriza um quadro depressivo, que vem com todos os sintomas clássicos de depressão, ou Depressão. quando a vitalidade está muito acima do normal daquela pessoa. Tem pessoas que são um pouquinho mais hipertímicas, e isso pode ser um temperamento, e tudo bem. Mas tem muitas pessoas que não são assim, mas de repente chega numa semana e tá bem diferente. E às vezes não é tão gritante, sabe? Mas às vezes assim, tá muito empolgada com muitas coisas, começando muitos hobbies, fazendo muitas compras, desinibida socialmente, falando muito, daí sim fazendo algumas piadas que não é muito o perfil daquela pessoa, falando muito rápido, muito alto, a gente tem dificuldade de interromper aquela pessoa que tá verborrágica, né, que a gente chama, Uhum. pode sim estar com um aumento importantíssimo de irritabilidade, se expondo mais a situações de prazer, assim, né? Porque a vitalidade está lá em cima, sabe? E em situações extremas é o quadro de mania, que daí sim é extremamente evidente, que geralmente tem indicação também de internamento psiquiátrico, porque isso oferece alguns riscos. Mas o mais comum que a gente vê é a hipomania, né, que é o transtorno bipolar tipo 2, que são os mesmos sintomas, mas bem mais brandos, né? A pessoa às Uhum. vezes continua trabalhando, fazendo as coisas que sempre faz, mas com um grau de energia muito diferente. E aí um dos principais sintomas também é a diminuição da necessidade de sono, né? Porque a pessoa tem Isso. um aumento de energia, então ela não precisa muito descansar. Então, é bem interessante pensar que existe os quadros que têm oscilações, mas que também tem o quadro misto, que daí é uma mistura do quadro de hipomania ou mania com um quadro depressivo. Então, é aquela pessoa que está extremamente irritada, com sintomas de desesperança, desânimo, mas às vezes tem um aumento de energia junto e um aumento de libido junto. Então, assim, é um quadro que não fecha tão bem para depressão, mas Uhum. realmente fecha para um quadro de transtorno de humor bipolar, principalmente analisando a história de vida da pessoa que já teve outras oscilações. Esse quadro misto é um dos que oferece maior risco de suicídio. Por quê? Porque a pessoa, além de ter um pensamento extremamente negativo, ela tem aumento de energia. Porque o paciente que está muito deprimido, às vezes ele tem o pensamento de tentar se matar, mas às vezes ele não tem nem energia para isso. Porque às vezes a Exato. pessoa está sem energia para nada. E aí esse quadro que junta as duas coisas é um dos quadros mais perigosos, assim, né? Até porque causa muito sofrimento. Então, como esses quadros são muito
parecidos com o quadro de depressão. Aliás, o quadro depressivo ou até o quadro misto, às vezes realmente parecem muito com o quadro depressivo unipolar. Às vezes as pessoas podem medicar com antidepressivos. Porque é difícil mesmo, né, Fernanda, fazer uma avaliação completa da história do paciente numa consulta que o foco, às vezes, é a ginecologia. E tá tudo bem, Exatamente. né? Não tem como você ter tanto tempo quanto às vezes a gente dedica para isso. E ao mesmo, só que às vezes, né, se tem alguns sinais de alerta, é importante pelo menos fazer uma triagem, né? Como eu cheguei a comentar aqui, Foi né, excelente esse vídeo. eu fiz um Excelente. vídeo no meu IGTV que é justamente assim, às vezes uma triagem de 3, 4 minutos, já que realmente, às vezes a pessoa está precisando dessa ajuda, pelo menos é uma forma de diminuir esse risco, né? Mas uma Exato. pessoa que tem história familiar de transtorno bipolar, né? Uma pessoa que já teve vários quadros depressivos ao longo da vida, que teve uma depressão muito jovem, que teve uma depressão pós-parto, que teve quadros e momentos que estava mais acelerada, mais agitada, que mudou um pouquinho esse funcionamento, é um quadro que vale a pena fazer uma investigação bem detalhada mesmo, né? Porque o uso do antidepressivo pode induzir o quadro misto, que aumenta o risco de suicídio. Então, é bem perigoso, né? Então, acho que quem gosta e quem trabalha com saúde mental, vale a pena gastar um tempo estudando o transtorno bipolar, principalmente as perguntas de triagem e esses fatores de risco, porque nesses casos, prescrever um antidepressivo pode ser também uma iatrogenia. Exato. E a gente acaba, inclusive, dando um antidepressivo, a gente dá a energia necessária para ele ir lá e cometer o suicídio, Exatamente, né? por isso que às vezes aumenta o risco de suicídio. O que é feito, às vezes, assim, gente como médico de família, pegamos. É impossível a gente ter uma avaliação psiquiátrica, né, na unidade de saúde, né, Lu? Sim, A sim. gente associa, né, o lítio, um estabilizador do humor, junto com o antidepressivo, Uhum, já numa primeira. uhum. Por exemplo, o lítio, se a pessoa tem um risco de suicídio, o Isso. lítio ele é bem indicado por ser, assim, independente do diagnóstico, né? O lítio, ele é indicado por diminuir o risco de suicídio e Isso. também é um estabilizador de humor. Ao mesmo tempo, é uma medicação que tem uma faixa terapêutica curta. Então, assim, com orientação, com cuidado, com essa medicação estando na mão de alguém responsável, até pode ser bem Isso. indicado nesse caso, né? Nesse caso. Isso. E mesmo um quadro bipolar que tem uma depressão muito grave, muitas vezes a gente também usa antidepressivo. Só que é exatamente dessa forma, associado a um estabilizador de Isso. humor, né? É. E acho que mais importante do que a combinação certa ou errada é a orientação familiar, né? A orientação de alguém responsável. Porque mesmo se por acaso a medicação estiver errado, que é um risco que todo mundo tem, né? É. Mesmo se por acaso acontecer isso, o paciente está num ambiente um pouco mais protegido. O paciente tem alguma pessoa responsável pelo tratamento dele. É óbvio que a gente faz tudo o possível para minimizar, mas assim, ninguém está imune, porque às vezes aquela pessoa nunca apresentou um quadro de hipomania prévia mesmo investigando bem a história. Então, assim, ter num quadro depressivo grave, é importante que tenha alguém que possa estar de olho, né? Que possa estar acompanhando a evolução do quadro, porque Estar realmente isso perto do é isso. paciente, né? Uhum, Às vezes exatamente. até dá a medicação, né, Lu? Uhum, Porque sim, sim. ser responsável, inclusive, na tomada da medicação, né? E por guardar as medicações. Exatamente. O tanto ele é o responsável, né? É, exato. E, enfim, eu acho que tinha. Será que tinha mais alguma pergunta em relação ao transtorno bipolar? Ah, tinha uma pergunta bem bacana que você me mandou, que era sobre o que a pessoa podia fazer para lidar com o transtorno bipolar. Isso, Algo né? assim. Não lembro exatamente, mas assim, tem o que é interessante, além do tratamento, além da adesão ao tratamento, que é fundamental, o tratamento do transtorno bipolar ele é para sempre, né? Ele pode ter ajustes de dose, ficar na dose que é tolerável para aquela pessoa, mas o tratamento ele é para sempre. Mas Uhum. organizar a rotina de volta, batendo nessa tecla, é Sempre. fundamental. Às vezes, uma pessoa que tem o diagnóstico e trabalha num terceiro turno, assim, à noite, né? Vale a pena, às vezes, fazer algum ajuste do horário de trabalho, se for possível, né?
tirar todo e qualquer tipo de drogas, porque isso sim é um super fator de risco para oscilação de humor. Cuidar da alimentação, exercício como um todo, né? Todas essas medidas são super bem-vindas. E até mesmo a psicoterapia ajuda a pessoa a ter mais recursos para lidar com as emoções. Então, coisas que podem ser gatilhos e a pessoa não ter recurso nenhum, pode virar uma oscilação importante do humor. Então, a própria psicoterapia também ajuda, além de ajudar a adesão ao tratamento. E não tem psicoterapia específica, Lu, para bipolar? Assim, a que tem maior evidência, assim, né, é a própria TCC, porque é uma terapia que se propõe a ter evidência também, né? Não só porque ela é a única que funciona, mas é porque a terapia ela vai tratar principalmente as questões daquele indivíduo e não do transtorno específico, né? Porque quando muda o funcionamento do humor, não vai ser uma terapia que vai ajustar isso, mas sim a medicação. Mas aí todas as outras questões do indivíduo, a pessoa vai poder identificar. Às vezes é uma pessoa que tem transtorno bipolar e que teve vários traumas ao longo da vida. Aí a terapia MDR é muito bem indicada, mas não que ela vá tratar o transtorno bipolar, ela vai tratar as questões da pessoa. A TCC é a mesma coisa, a Gestalt é a mesma coisa, vai tratar. Às vezes é muito interessante a pessoa e buscar, assim, também trabalhar a própria autoestima, do que é ela, do que do passado, na verdade, foi prejudicado pelo transtorno. Isso em todas as doenças crônicas, mas especialmente os quadros psiquiátricos, né? Então, assim, tem muito trabalho sempre, né? Todo mundo tem várias questões para serem trabalhadas em psicoterapia. Mas nesse caso, eu vejo principalmente como esse enfoque. E cuidar dos horários, né? Das rotinas. Com certeza. E o bipolar, né, às vezes ele consegue, em alguns casos, né, com esse treinamento, psicoterapia, de autoconhecimento, eu digo que um paciente que tem transtorno bipolar, ele precisa sim ter muito autoconhecimento. Porque quando ele está numa fase um pouquinho mais irritado, agitado, ele mesmo, pô, tem alguma coisa estranha aqui. Já estou entrando na minha fase. O que é que eu posso fazer? Às vezes vai ser assim, uma pessoa muito próxima que vai poder orientar, tá junto. Será que não está acontecendo alguma coisa? Por que será que estou nesse... E aí a pessoa ter autoconhecimento, porque daí vira aquela justificativa, né? Mas é porque eu sou bipolar. E na verdade não, a pessoa que também tem o transtorno, ela também pode tentar querer e tentar via terapia conseguir identificar, né, Lu? Ela também é responsável pelo tratamento, com Sempre, certeza. exatamente. Exatamente. Começou a perceber alguns sinais e um dos termômetros dessa nossa saúde mental é o sono. Começou a diminuição da necessidade de sono, às vezes isso é anterior a qualquer sintoma de humor. Já cuide, né? Já cuide, já entra em contato com o psiquiatra, já tenta organizar um pouquinho melhor. Já às vezes já é uma forma de prevenir um quadro de oscilação de humor para cima ou para baixo. Exatamente. Nossa, quanta coisa, Lu. Pois é, né? Acho que daria até mais uma live pra gente falar, Isso, né? com certeza. Então, quase finalizando aqui, acho que foi assim, eu tenho muito para te agradecer. Acho que as pessoas que aqui estavam, né, querendo saber mesmo sobre saúde mental, deu para... Nossa, a gente pincelou de uma forma bem, né, rapidamente, lógico, né? Mas assim, já deu para dar um enfoque, ó, ok. Falamos de autoconhecimento, rotina, algo que apareceu diversas vezes, atividade física, alimentação, medicação também, que precisa diversas vezes, né? A gente não pode ficar, não, isso aqui não é. Não, tem tratamento, precisa às vezes, e muitas vezes de medicação. Precisa de ter família no apoio, psicoterapia, enfim, não é uma coisa assim tão rápida, né? É um tratamento, é a longo prazo. É às vezes uma vida, né, Lu? É isso mesmo. É verdade. Né? E agradeço a oportunidade também, achei ótimo estar aqui, né? É muito bom, assim, conversar sobre saúde mental em outros canais, em outros locais, né? Que ampliam a visão, né? Do ser humano como um todo, né? Como é o trabalho que você tem feito, né? Realmente gosto muito, muito do teu trabalho por aqui. E é uma oportunidade, né? A gente ter essa troca... pelo Instagram, né, de conhecer como a outra pessoa trabalha. Porque antigamente ficava cada um no seu consultório, a gente nem sabia tão bem, né? E isso é muito legal. E assim, troca figurinha, troca paciente, pede segunda opinião, né? E eu acho que isso, o trabalho a gente diz assim, o paciente não é nosso, né? O paciente, ele tem que ser
olhado, às vezes, até de outras visões, para a gente ter um. Eu acho que ele fica até mais empoderado sobre ele, né? Então, Sim, sempre é muito rico isso. Lu, é muito, isso muito, mesmo. muito obrigada por aceitar meu Eu que convite, viu? agradeço. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todo Você mundo que também. assistiu. E, Se né, vamos tiverem dúvida, eu vou pedir para deixar e a gente conversa de novo, tá bom? combinado. Combinado. Obrigadão. Um beijo. Um Tchau, beijo, tchau. pessoal.